pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Casal Venâncio Podcast. Hoje a Ruth Venâncio não está aqui presente para me fazer companhia, porque você já percebeu, né? Temos um convidado super especial. É alguém que vai agregar muito valor, então eu quero que você grave essa palavra, valor, e vai mesmo já assim, aí na sua casa, pega uma lapiseira, um papel ou um caderno, recomendo um caderno, ou então o teu Keynote, né? Se está assistindo na tela do televisor, pega o teu telefone, vai lá no bloco de apontamentos e comece a apontar o que nós vamos falar aqui. Porque temos muita coisa boa para lhe passar e acredito que nessa conversa terá muitos pointing, ou então muitos pontos que você vai aproveitar para constituir a tua empresa. O meu convidado de hoje chama-se Luiz Mosh, é contabilista. Ele não é só um contabilista, não é só um contabilista, não sei se conseguiste perceber. Então, eu vou deixar que ele se apresente, mas antes gostaria de lhe dizer que ele é sócio fundador da empresa Justo Valor Consulting. E eles têm um projeto chamado PAMP. Pronunciei bem, não é? PAMP, correto. PAMP, Correto. que é o Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. Está interessado? Então, vamos nessa. Meu irmão, seja bem-vindo a mais um podcast. Esteja à vontade, aqui descontraído. Ótimo. Não temos tabus, nem aqueles linguajares tão profundos que deixam que deixam os nossos telespectadores assim um pouquinho. Mas o que é que estão a falar? Nós aqui usamos o termo street, como se diz, de forma a passar a mensagem até aquele que está aí, que não tem conhecimento desses termos um pouquinho mais técnicos. Então, agradeceria que apresentasse para quem não lhe conhece, para saber quem é Luiz Mosh. Pronto, eu também não preciso me alongar e tanto, né? Então, como bem referiste, pronto, eu sou Luiz Manuel, Luiz Augusto Mosh Manuel, não é? Mas de forma abreviada, uns chamam por Luiz Mosh, outros preferencialmente preferem chamar Luiz Manuel, e eu aceito todos os nomes, aliás, porque são meus nomes. Na verdade, eu sou formado em contabilidade, continuo num processo contínuo de aprendizagem, sou um eterno aprendiz desta ciência, contabilidade, e também tenho formação em gestão e administração pública pela Universidade Agostinho Neto. Atualmente, a par dos trabalhos que é realizado na Justo Valor Consulting, uma empresa vocacionada no ramo da consultoria, prestação de serviço em consultoria contabilística, financeira e fiscal. Eu também tenho estado a prestar serviços em auditoria numa organização, não é relevante aqui dizer qual, onde eu desempenho as funções de chefe de auditoria interna desta organização. Tenho estado a desenvolver outros projetos de negócio a título pessoal. Até 2018 fui vogal do Conselho de Inscrição da Ordem dos Contabilistas. Já deu conta, não é? Uma instituição pelo qual tenho muito respeito, boas relações, continuo mantendo boas relações com o pessoal que lá colabora, apesar de já não estar vinculado a esta organização. E sou contabilista certificado por esta organização, que é a Ordem dos Contabilistas de Angola. Portanto, eu exerço a profissão de forma certificada, não de forma empírica. Pronto, era importante essa nota. Não, mas será que existem pessoas que exercem de forma empírica e como é que identificamos alguém que está a exercer de forma empírica? Pronto, alguém que está a exercer de forma empírica é aquele que, em princípio, empírica com as devidas reservas. É aquele que conhece a ciência contabilística, eventualmente, este é um grupo daqueles que conhecem a ciência contabilística, estudaram, não é? Terão feito um curso médio, básico ou até mesmo superior e estão vinculados a uma determinada empresa ou trabalham a título individual ou
liberal, Sim. título liberal, mas não tem certificação. Uau. Ou seja, não tem a cédula profissional. Ok. Existe uma lei, que é a lei do exercício da contabilidade. Só é permitido exercer esta profissão aquelas pessoas que estão certificadas, ou seja, Ok. não é pela entidade, e no caso aqui a entidade é a Ordem dos Contabilistas. Se alguém estiver a exercer esta profissão e não tiver a cédula, ela está a incorrer numa ilegalidade. Não deve, não pode. Ok. Portanto, em Angola existe um número relevante de pessoas nessa condição. Ok. Isto é um facto. E também, eventualmente, tem um outro grupo, que é aqueles que não têm formação e são uns aventureiros. Ok. Não descoro que existe esse grupo. Sim. Portanto, então eu faço essa ressalva para dizer que eu estou certificado, Ok. não sou, como costuma-se dizer, dono do conhecimento, dono da sabedoria, um eterno aprendiz, mas que me socorro Da... desta ciência para garantir o meu ganha-pão. É verdade. Falou muito bem, me chamou uma curiosidade. Enquanto falavas, aquelas empresas que estão a trabalhar com contabilistas não certificados, Sim. quais são as desvantagens de uma empresa trabalhar com um contabilista não certificado pela ordem? Pronto, desvantagem. Primeiro, para início de conversa, Uhum. as empresas não deviam, não é? Uhum. Não deviam trabalhar com contabilistas não certificados. Certo. Por quê? Porque é de lei que as empresas, ou seja, as empresas têm, pronto, é assim, deixa-me formular de outra maneira. As empresas têm obrigações declarativas. Certo. As empresas têm de prestar conta. Uhum. Só é válido aqueles relatórios em que quem assina, não é, tem obrigações declarativas e tem de ser assinado no final do dia por um contabilista, ou seja, Exato. pelo representante legal da empresa e pelo contabilista. O relatório só é válido para efeitos de reporte, não é? Uhum. Certo. Reporte legal, quando assinado por um contabilista certificado. Logo começa aqui a ilegalidade, Uhum. a desvantagem Uhum. de uma empresa contratar um contabilista não certificado, porque se não pode validar no final do dia os relatórios da empresa. É logo uma desvantagem. É uma desvantagem. É uma desvantagem para esta empresa. Até porque estas empresas, quando constituídas logo a priori, elas já são obrigadas a informar quem é o seu contabilista. É de lei, devem informar. Deve informar. Sim. Quando as empresas são constituídas, elas já devem informar quem é que é o contabilista. Tem que ter registro, tem que ter registro. Ok. Esses contabilistas. Então, é desvantajoso ter que contratar ou seja, no seu quadro de pessoal, alguém que não esteja certificado como contabilista. Ok. Eu estou assim. Aqui, eu creio que para desenvolvermos um país é necessário termos jovens com ideia de empreender. Claramente. E quanto mais empreendedor um país tiver, acredito que se torna bem mais desenvolvido. Claramente. Só que aqui no nosso país nós temos muita gente com receio de se legalizar, de empreender. E a minha questão é, eu que estou a começar agora, como devo me organizar para constituir uma empresa? Pronto. Tu disseste que, por exemplo, tu precisas, já tem, assim, antes de, no processo de constituição de empresa, não é? Nós temos que apresentar quem é o contabilista responsável pela empresa, não é isso? Não sei Claramente. se é isso aí, Claramente. não é? Então, imagino que eu estou a começar agora e eu não sei nada sobre isso, mas eu preciso construir a minha empresa porque eu sei que a minha visão é uma visão genial que vai ajudar essa comunidade e que como empresa isso pode dar certo, mas eu não sei nada sobre constituição de empresa.
quais são os processos? Como é que devemos constituir uma empresa? Quais são as bases para constituirmos uma empresa? Pronto, Venâncio, é o seguinte, tu colocaste uma questão e dentro dela tem muitas Muitas outras outras questões. questões. Vamos falar faseadamente. E vamos tentar Sim. pegar os pontos que aqui lançaste Uhum. e tentar ver como é que a gente consegue Desmistificar. desconstruir Ok. este discurso esta pergunta, né? Que Uhum. eu estou aqui, o fizeste. Primeiro, para dizer que todo negócio começa de um ponto, do mesmo ponto, Uma ideia, não é? de uma ideia. Exatamente. Agora, o que acontece com a ideia determina o sucesso ou não, Ou não, sim. né? Sim, Esse é o ponto. sim. Veja. E tu disseste que em Angola tem muitos jovens que querem empreender, mas não sabem como. Como? Primeiro, não sabem como e têm muitas dificuldades. É isso que disseste. Sim, sim. Tem muitas dificuldades. Por exemplo, há um medo, por parte de alguns com quem eu Pronto. conversei, E há um pronto. medo de constituir a empresa com isso já que acabaste de dizer, que precisa ter um contabilista, precisa de ter não sei mais o fulano, e ele está com esse receio de não conseguir fazer Pronto. a máquina funcionar. E associaste também a ideia de empreender e a empregabilidade. Exatamente. Portanto, é recomendável, tal Uhum. como nós dissemos, todo negócio começa de um ponto que é a ideia. Certo. Né? Uhum. E é a partir da ideia que gera o negócio. Tá bem? Uma ideia genial. O Exatamente. que as pessoas vão fazer com a ideia, certamente, é que vai determinar o sucesso ou não daquele negócio. Sim. Portanto, empreender é uma recomendação para a juventude de hoje. Porque é a camada que mais reclama de emprego. Eu, todos os dias, deparo-me com jovens a me solicitar emprego. Querem trabalhar de uma ou de outra forma. E isso a mim me surpreende. Sabe porquê? O querer trabalhar é sinônimo de que existe vontade. Exatamente. Trabalho, o que é isso? Trabalho é todo um esforço físico, intelectual, não é? Que é empreendido para fazer alguma coisa, né? Alguma coisa de valor. Isso é trabalho, não é? Para transformar bens, serviços. Isso é trabalho. Exige um esforço físico, mental ou intelectual. Só que quando os jovens dizem que querem trabalhar, é muito no sentido de serem empregados. Os jovens não pensam no sentido de trabalhar, mas como empreendedor. Esse é o ponto. Yeah. Vejam, o empreendedorismo gera empregabilidade. Hoje o nível de desemprego é muito acentuado, principalmente na juventude. E pouco ou nada essa juventude faz para sair dessa dificuldade que nos é imposta até certo ponto. Uhum. Não é? Então, para isso de conversa, o que os jovens precisam fazer é ter ideia. E a ideia surge ou parte da constatação. Os jovens só precisam constatar o meio em questão, a realidade em questão inserida. E começar a aprender a conjugar alguns verbos. Quais são esses verbos? De outro modo, Sim, sim. não, conjugar alguns verbos, como, deixa-lhe dizer, verbo lavar. Não é? É o princípio para sair da crise. Lavar. Porque alguns podem dizer que não têm habilidades. Não, mas tem, todos nós temos habilidade. Todos nós temos habilidade. Todos os dias eu deparo-me com jovens a lavar carro. E no final do dia conseguem ter uma renda de 5, até mesmo há quem sai com 10 mil kwanzas. Se multiplicar 10 mil kwanzas vezes 5 dias na semana, estamos a falar de 50 mil. Se formos para contar, são 50 mil, são 200 mil. 50 mil de segunda a sexta, Uhum. 4 semanas, são 200 mil. Exatamente. Isso é empreendedorismo.
É. Tá vendo? Parece que não. Há muita gente que está no escritório e ganha 200 mil. Não, há muita gente que E está no muito escritório e baixo. ganha menos de 200 mil. Exatamente. Só para trazer aqui um termo de referência, Uhum. existem pessoas que são licenciados, são professores, empregados pelo Estado e a renda não chega a ter 200, a 700, 150 mil kwanzas. Então é tudo. Veja, recentemente foi publicado pelo portal 24 Horas que a notícia está vinculada a muitos jornais e páginas. Uhum. O pessoal afeto ao mate fez chegar agora uma carta de protesto a solicitar uma carta de reivindicação, né? Sim. De melhores condições salariais ao novo ministro do mate. Há pessoal que está lá no mate, no Ministério da Administração do Território, a ganhar 76 mil kwanzas. Há pessoal que foram, pessoal que está vinculado há mais de 30 anos, foram para a reforma ganhando 32 mil kwanzas. Esta informação é oficial, está vinculado nos portais de notícias. Sim. Portanto, aquele conforto, que é suposto conforto de estabilidade no emprego, tem atrasado o desenvolvimento de muita gente. Por quê? Porque escusam-se a empreender. E o princípio do empreendedorismo é isto. Começa por analisar o contexto, a zona em que tu estás, e eu dou ênfase ao verbo. Aprender a conjugar determinados verbos. Do tipo verbo, como fiz referência, lavar. Lavar. O lavar pode significar muita coisa. Pode ser lavar um carro, lavar tapetes de casa, terciarizar Sim. serviços. Então, Olha, há a donas necessidade de de uma casa, empresa que lava o meu exatamente, tapete. há donas de casa que não têm disponibilidade para lavar os seus tapetes. E Sim. que tal? Se os senhores estão aí a me ouvir Uhum. fossem lavar. Lavar. Lavar, dar banho, banhar, Uhum. dar banho em cachorros. É Cuidar uma de profissão. cachorro. É uma profissão. As pessoas podem exercer muitas profissões de forma liberal, para início de conversa, Uhum. né? De forma liberal, e com a evolução do tempo, da ideia, a maturação do negócio, depois podem evoluir para empresas, que daqui a pouco já falamos, né? Yeah. Mas pronto, é nesse sentido, tá vendo? Cozer, cozinhar, consertar, vender, transformar. Agora, agora consigo pegar o pointing de alguns Exatamente. verbos, né? Aqui começa. Aqui começa. Quando nós começamos a aprender a conjugar Os determinados verbos. a gente começa o princípio do empreendedorismo, no meu entendimento. Yeah. Ensinar, Ok. partilhar. Então, quiçá, talvez, o jovem que está aí a me ouvir, a me ver, não é? Tem muito knowledge, coisa que se calhar a gente não chega nem pela metade. Sim. E não faz nada, não ganha dinheiro com isso. Porque não compartilha. Claramente, porque não compartilha. Não faz dinheiro com o conhecimento que tem. Olha, essa questão de compartilhar conhecimento fez-me recordar uma situação que eu vivi. Vinha alguém para ter consultoria comigo. Exatamente. E ele não tinha telefone para abrir a conta na Wise. Okay. Então pedi que ele fosse comprar um telemóvel e fomos juntos. Eu disse, olha, dinheiro que vais pagar para a consultoria, compra também, paga nessa empresa onde estás a comprar o telefone e eu vou aumentar um valor para comprar um para a minha esposa. Uau. O senhor que estava a me atender é um jovem, senhor não, um jovito, é um sonhador também. Ele disse, muito obrigado por comprarem 2 telefones, assim já tenho o meu bônus garantido. Uau. Isso levou-me a querer ajudar mais. Eu disse, Uau. o que é que tu fazes para vender mais? Aí eu ensinei ela a vender pela internet. E um mês depois ele me ofereceu 50 mil kwanzas porque conseguiu muito dinheiro através do conhecimento que partilhamos. Uau. Então, Top. eu acho que é importante para quem está nos a ouvir, o conhecimento que tens não pode morrer contigo. Tu deves compartilhar. Então, você vê aqui, foram vários verbos que foram citados aqui. Se você pegar, tentar construir um negócio, vai dar sim certo. Eu acredito nisso. Yeah. Perfeito. Então, aí está. É preciso ter o espírito de empreendedor. Começar por assumir riscos. Uhum. Não é? Assumir riscos e está predisposto a isso. Yeah. Não é? Assumir riscos e gerenciá-los.
Aí começa, então, a empreitada do empreendedorismo, né? Ok. Pronto. Tendo estruturado uma ideia de negócio, não é? Uhum. Validado esta ideia de negócio, segue uma segunda etapa, que é para não trabalhar na informalidade, que tem muitas restrições e limitações. O recomendável é partir para uma empresa. Exatamente. Constituição de uma empresa. Como Que eu acho constituir que é uma aqui que é empresa? o point. Pointing, sim. Não é? Como É aqui que é constituir o uma point. empresa? Constituir uma empresa, não é? E começar então a elaborar, exatamente, a trabalhar de forma legal e tudo mais. Portanto, como constituir uma empresa em Angola? Antes de entrar nessa temática de como constituir uma empresa em Angola, eu julgo que era necessário fazer aqui, não sei se permites, uma nota introdutória. Está à vontade, mano. Do tipo, o que é uma empresa? O que é uma empresa, não é? Exatamente. O que é uma empresa? Vou tentar falar isso em palavras miúdas. Uma empresa não é nada mais como uma organização. É uma organização. Uma organização é o quê? Uma organização é um conjunto de pessoas. Não é? Sim. Um conjunto de pessoas que reúne recursos materiais, humanos e financeiros para atingir determinado objetivo. Isso é uma empresa. Uma empresa é isto, é uma organização. Só que a empresa tem fins lucrativos. Ou seja, as empresas são constituídas para gerar lucros. Sim. Para gerar dinheiro. Isso é que é uma empresa. É uma organização, mas só que é uma organização que é feita para gerar dinheiro. Não sei se fiz-me compreender. Está compreendido. Organizações existem muitas. Existem uma igreja, por exemplo, é uma organização. É uma organização, mas não tem fins lucrativos. Sim. Está a ver? Por que é uma organização? Porque tem pessoas, tem recursos, que são humanos, são as pessoas. Sim. Tem recursos financeiros, que é o dinheiro, o capital, e materiais, que são os equipamentos. E depois tem essa combinação de todos esses recursos para atingir um determinado objetivo. Só que esse objetivo não é lucro. Então é uma organização, mas não é uma empresa. Ok. Certo? E como é que podemos dividir ou categorizar as empresas? Será que existe... Já deu para entender aqui? Existem empresas lucrativas, com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Olha, um point. Pontos. Como é que nós podemos categorizar as empresas? Esse é um ponto muito interessante. Antes mesmo de dizer como elas são, como podemos constituir, tocou num aspecto que eu acho muito importante. Então, veja, as empresas, elas são classificadas de acordo com muitos critérios. Muitos critérios. E vou trazer aqui alguns. Primeiro, do ponto de vista jurídico, deixa eu fazer aqui uma nota que eu não sou jurista. Eu sou apenas contabilista. Do ponto de vista jurídico, as empresas podem ser classificadas do tipo empresas por cotas, empresas, ou vamos dizer assim, sociedades por cotas. Quando eu estou a dizer sociedade, é a mesma coisa de empresa. Queiram entender aqui, é uma questão de semântica. Sim, sim. E posso dizer aqui empresas ou sociedades. Sim. Então, sociedades por cota ou empresas por cotas, empresas anônimas, tá vendo? Do ponto de vista jurídico. Ok. As empresas podem ser por cotas unipessoais ou por cotas pluripessoais. Por cotas unipessoais são as sociedades unipessoais, ou seja, tem um único sócio. Pluripessoais são aquelas que têm mais de um sócio. Podem ser sociedades por cota que têm mais de um sócio. O mesmo acontece com as sociedades anônimas. Podem ser unipessoais ou pluripessoais. Quando eu digo unipessoais, é só um sócio. Pluripessoais têm mais de um sócio. Então, resumindo, do ponto de vista jurídico, tendo em conta como critério jurídico, nós podemos ter empresas por cotas e temos
também podemos ter empresas anônimas. Tá vendo? É um critério, do ponto de vista jurídico. Mas também tem um outro critério, que é do ponto de vista, vamos assim dizer, de propriedade. Né? Existem empresas privadas, públicas e mistas. Empresa privada é aquele cujos capitais são particulares. Sim. Empresas públicas, quem detém o capital é o Estado. E empresas mistas é a combinação dos dois. Isso está do ponto de vista, tendo como critério a propriedade, do ponto de vista de propriedade. Está a ver? Quer dar exemplo de uma empresa pública em que o Estado detém o capital? Por exemplo, em que o Estado é o dono. A Empresa Nacional de Energia, né? Boa. A EPAL, a TPA, a TPA, a TAG. A TAG. Acho que agora foi particularizada, coisa assim. Não sei dizer, mas até onde eu sei, não. Okay. O Estado ainda detém capital desta empresa. Sim. Está bem? Okay. Mas... Então, agora, e também tem empresas privadas, não é? Exatamente. A Justo Valor Consulting. Justo Valor Consulting. Yeah. É uma empresa o Olhar Angolano. É uma empresa privada. E tem aquelas mistas, em que há a combinação dos dois, a intervenção do Estado e do particular. Podemos dar exemplo, por exemplo, aquelas escolas comparticipadas. Escolas comparticipadas são empresas mistas. E deve haver muitas outras por aí, que eu conheço muito pouca, mas com certeza deve haver. Esse é do ponto de vista da propriedade. E tem aqui um outro aspecto também, do ponto de vista do setor da atividade. Ou seja, existem muitos critérios para classificar empresas. Do ponto de vista do setor da atividade, temos empresas. E aqui eu gostava que os nossos empreendedores tomassem nota, porque aqui tem um point. Quando os empreendedores quando os nossos jovens pensarem em empreender, podem ter isso como um critério, que é o setor da atividade. Ou seja, em que ramo querem atuar. É um critério. Nós temos aqui empresas do setor primário, secundário e terciário. Empresas do setor primário são aquelas empresas que exploram os recursos naturais sem precisar transformá-la. De forma natural. Não transformam. Tipo o quê? Exemplo. Agricultura, a pesca. Sim. Você quando explora, né? Para os pescadores. Sim. Tiram peixe do mar, né? Sim. Não transformam e disponibilizam para o consumo. Sim. Há quem está atuando nesse ramo. Exatamente. Há quem planta e colhe e vende. Certo? Sim. Exatamente. Aqueles que exploram estão no setor primário. Tem o setor secundário, que é transformador. Transforma aquilo que vem do primário. Pegam no peixe e transformam o peixe. Sabe aquele enlatado? Peixe enlatado. Exatamente. O peixe, será que podemos classificar também? Passa por um processo de transformação. É alterado o estado natural. Sim. Exatamente. Uma empresa que só vende peixe especializado. Exatamente. Mas o que é que a gente tira da terra? São os legumes, não é? Os legumes. Um exemplo de algo que é transformado. Em termos de legumes, podemos pegar assim, aquelas frutas que depois são enlatadas. Sim. Também é uma transformação. Né? Enlatados. O ouro. O ouro, o petróleo. O petróleo. Né? Transformam, né? Transformam-se, sim. O petróleo a gente não consome conforme diamante, sai da terra. Sim. O diamante, há quem usa o relógio, diamante. Não com o diamante bruto como sai na terra. Sim. Passa por uma indústria, por um setor que transforma. Exatamente. Mas aqui estão enquadradas essas empresas transformadoras. Tá vendo? Exploram e transformam. E depois tem o setor terciário, que é os serviços e comércio. Pegam naquilo que já foi transformado e vendem. Então, quando tu quiseres começar um negócio, tens que definir que ramo é que tem. Do ponto de vista do setor, onde é que você quer abrir a tua empresa, em que setor? No setor primário, secundário ou terciário? Não, queres abrir uma indústria, exatamente, queres abrir uma indústria transformadora, não, vai explorar a terra, não, simplesmente não vou manufaturar, vou só comprar produtos acabados e vender, ou vou vender serviços, como faz o Olhar Angolano. Vender serviços. Vende serviços.
via de Sim. ensino, Produção eh, audiovisual. exatamente, e outros mais, né? Yeah, Consultorias. Hum? exatamente. Existem muitos serviços, limpar casas, varrer casas e consertar carros e tudo mais. Existem uma série de serviços que se vende. Todo que é serviço e esse processo de venda, compra e venda, Uhum. elas estão enquadradas no setor terciário. Setor terciário, né? Exatamente. E depois, existe um outro critério que também não podemos descurar, que é do ponto de vista de dimensão. As empresas não são todas da mesma dimensão. Ok. Tá a ver? Existem micro, pequenas, médias e grandes empresas. Em Angola até existe uma lei, que é a Lei 30/11, né? Uhum. A Lei 30/11, que debruça sobre esse aspecto, não é? Uhum. Da classificação dessas empresas do ponto de vista da sua dimensão. Micro, pequenas e médias empresas. Uhum. E aqui, se calhar, seria a questão do Venasci, o que é uma Micro. micro, pequena e média empresa. Olha, está a Pronto. ser, tá a ser tão valioso termos essa conversa. Porque eu tenho aqui outras questões ainda, antes de chegarmos nessa questão de micro, pequenas e grandes empresas, né? Ok. Eu gostaria de ter essa dúvida esclarecida. Qual é a vantagem de ter uma empresa unipessoal e qual é a vantagem de ter uma empresa pluripessoal? Uau. Boa. Top. Yeah, Veja, nós no princípio dissemos que o empreendedor tem que se predispor a assumir riscos. exatamente. Assumir riscos e gerenciar os riscos. Os riscos sempre estarão lá presentes. Uma sociedade unipessoal é aquela em que tu entras para constituir a empresa e és o sócio único. O processo de criação de empresa, não é? Está associado sempre a riscos. Exatamente. O negócio pode dar certo, Como o pode negócio pode não dar dar certo. certo. Se tu estiveres sozinho no negócio, tu assumes os riscos sozinho. Do ponto de vista do risco. Exatamente. Se tu tiveres outros sócios, né? O risco é repartido nas aldeias, Isso. entre os sócios. Entre os sócios. Exatamente. Portanto, esse é um dos aspectos que eu acho relevante, do Exato. ponto de vista do risco, do Uhum. negócio. Mas também tem uma e outra vantagem. Qual é? Uns preferem abrir sociedades unipessoais, tendo em conta a maneira de pensar o negócio. Existem muitos entraves na hora de discussão de aspectos da gestão cotidiana do negócio, do dia a dia do negócio. Uhum. Tu às vezes és muito proativo, o teu sócio não é. É um entrave. Quando é uma sociedade pluripessoal, Pessoal, sim. tem mais de um sócio, Sim. não é? Um está a dar mais gás, Mais o garrafa outro. e o outro está a dar Não, menos. sim. Tu tens uma visão de crescimento e o outro está nem aí. Ok. Está a ver? São as desvantagens que Pronto, podemos encontrar nessa. diga-se de passagem que são algumas Sim. desvantagens. Tá a ver? Ok. A visão do negócio. Ok. Então, há quem prefere arriscar como sociedade unipessoal. Ele tem visão do negócio, ele pensa o negócio, ele assume os riscos sozinho e vai. E se aquilo der certo, ele tem os ganhos para si, sem precisar ter que repartir com os demais. Sim. Outra questão é sobre empresas anônimas. Pode ser unipessoal e pluripessoal também, né? Estão categorizadas também assim. Mas como é quais são as características de uma empresa anônima? Será que é como a palavra diz, né? Tipo, ninguém sabe quem é o dono da empresa ou tem outras... Exatamente essa. Diferente das sociedades por cotas, onde existe cota, nas sociedades anônimas existem ações. Ok. Tá a ver? Por exemplo, os bancos, e uma das grandes particularidades das sociedades anônimas é o seu capital. Até onde eu sabia, até o ano passado, até este ano, o capital mínimo para a constituição de uma sociedade anônima eram de 2 milhões de kwanzas. Tá a ver? Ok. Mas é mesmo anônimas por isso. Tu não precisas saber, dificilmente saberás quem são os Os donos. donos ou os sócios, né? E qualquer um de nós, aquilo pode ter ações, como é que se diz?
ações abertas e sim, capital aberto. Capital aberto. Sim. Qualquer um pode comprar ações de uma empresa. Por exemplo, o O BAE BAE disponibilizou há disponibilizou tempo ações. Quer dizer que ações, se o Venâncio tivesse interesse, podia comprar aquelas ações. ações. E seria também um dos sócios Sócio do banco. BAE. Que esse sócio do banco vai comprar ação. Interessante. Olha, agora quem disponibilizou é o banco. Ai, agora foge-me aqui o nome. Será que é Atlântico? Não. Ou BFA? Ou Caixa. Caixa Angola, né? Caixa, sim, acho que é isso. Agora estou aí para os senhores. Mas vai ficar a fazer publicidade. Cidade. Não pagam. Mas há agora aí um banco que disponibilizou também ações. Ainda está em aberto. Ok. Tá bem? Creio que ele por cada ação estão a cobrar 5.000 kwanzas. Está mínimo 5.000 kwanzas. 5.000 quase. Não sei, acho que é isso. Ok. Ou seja, a ação tem um determinado valor. Nós chamamos valor nominal. Quer dizer que se nos interessar, tiver interessado, pode comprar. Tá vendo? Sim. Pronto, isso são as sociedades anónimas. Mas eu, antes de prosseguir, eu gostava de poder terminar aquilo que estava aqui a dizer Sim. do ponto de vista do critério das empresas. Sim. Empresas... Micros, pequenas Não, e grandes. quanto à dimensão. Quanto à dimensão, sim. Pois, o empreendedor precisa saber, quando começar negócio, que tipo de empresa ele vai constituir. Se é uma micro, pequena, média ou grande empresa. Ok. Não é? Acho que isso interessa ao Sim, empreendedor. Vai constituir uma micro, pequena, média ou grande empresa. Como é que eu vou saber que ela é micro, Como pequena, é que é pequena? exatamente, como é média ou uma uma grande grande empresa? Como é que eu fico sabendo? Pronto, vai encontrar os termos de referência nessa lei que eu aqui mencionei, que é a Lei 30/11. Portanto, mas aqui para trazer então ao conhecimento geral, né? Normalmente para nós tipificarmos se uma empresa, quanta dimensão, se ela é micro, pequena, média ou grande, existem dois critérios, que é o número do pessoal ou o Funcionários. volume de faturação. Ok. Exatamente. Veja, uma empresa que emprega até 10 trabalhadores, quando eu digo até, quer dizer, pode ser dois, três. pode ter 2 trabalhadores, Dois, 3 isso. trabalhadores, 4, até 10 10 empresas. empresas. Essa é uma microempresa. Não, até 10 pessoas. Até são 10, 10 obrigado pela correção. Até 10 10 pessoas é é uma uma microempresa. microempresa. Ok. Exatamente. Quer dizer que se tu já tens ou tensionas abrir uma empresa e dentro do seu quadro de pessoal vai ter um limite de até 10 pessoas, então fique sabendo que tu vais ter uma microempresa. Vamos supor que eu tenha apenas 5 funcionários, É uma microempresa. mas faturo 100 milhões de kwanzas ao mês. Boa. Aqui entra então o segundo critério, Ok. que é o critério da faturação, o volume de negócio. De acordo com essa lei, se a tua empresa fatura até $250.000, tu és uma microempresa. Então vamos converter. Mensal ou anual? Não, anual. 250 mil Lembra dólares. aqui uma conta. Vamos fazer uma conta rapidinha. Quanto é que está o câmbio a data de hoje? Acho que pode- 250.000 dólares pode- vezes 450? Pode ser 440, é melhor. 440. Ok. Pronto. Então, se a tua empresa, né? Uhum. Vamos lá ver. 440. Sim. Bons. 110 milhões de kwanza. Tu disseste quanto? 100 milhões de kwanzas. 100 milhões. 100 milhões. Tu és uma micro. Ainda continua a ser um amigo. Exatamente. Então, Sabe por quê? Se faturasses a 110, 250 mil dólares, ao câmbio que disseste, dá 110 milhões. 110. 110 milhões de kwanzas. Ainda é microempresa. Exatamente. Então, 100 milhões está nesse intervalo. Está a ver? 100 milhões é uma microempresa. Mas isso E entre os dois critérios, entre o número de pessoal, número de empregados e o volume de faturação, prevalece o volume de faturação. Ok. Entendeu? Percebi. Agora, isso levou-me a uma outra questão que é mesmo importante saber. Existem 3 setores. Isso está relacionado aos 3 setores?
Três setores setores de atividade. de atividade. Tem o setor primário, secundário e terciário. Sim. Setor primário, que são aquelas que tiram do natural e vendem assim. Secundário, Sim, sem transformar. sem Sim. transformar. Por exemplo, tenho uma empresa de um setor primário, agricultura, né? E faturamos 100 mil, somos 5 funcionários e faturamos 100 milhões de kwanzas. Ainda estamos dentro É da micro. pequena- ainda é micro. É micro. Agora, No terceiro- hipoteticamente, no continuas setor- com 5 funcionários, mas tu já estás a faturar, em vez de 110 milhões, tu estás a faturar 115 milhões. 115 milhões passa para a pequena Tu empresa. já não és micro, tu és uma pequena empresa. Também o setor terciário, por exemplo, aqueles Não são- interessa o setor. não interessa o setor. Não interessa o setor. O que é Produtoras. Sim, isto- não interessa o setor. Do ponto de Somos vista, todos micros. do ponto de vista da dimensão da tua empresa, é que se você pode ser um escritório de 4x4 Aham. metros quadrados, mas se você tiver Não, a faturar, faturar. e só tem lá 2 pessoas a Estou a trabalhar, trabalhar. se você tiver a faturar 115 10 milhões, milhões. não, 115 não, 111 15 milhões milhões anual, tu já não és uma micro, tu és uma pequena empresa. Ok. Então passamos para o segundo estágio. Quem são as pequenas empresas? Pequenas empresas são aquelas que empregam mais de 10 trabalhadores, né? Uhum. Até 100 trabalhadores. Exatamente. Ou que têm um volume de faturação até acima dos 250 mil dólares Sim. até 3 milhões de dólares. Ok. Isso vai levar a concluir que a maioria das empresas em Angola são pequenas, né? São pequenas, é isso que eu estou a dizer. Yeah. E eu costumo ver muita gente a dizer: eu sou o CEO da empresa X. São pequenas E empresas. tipo, não faz sentido. A empresa nem tem um As conceito de empresas são pequenas administração. empresas, são pequenas empresas, São pequenas exatamente. empresas. São pequenas empresas Yeah. porque eles têm um volume de faturação. Pequenas empresas empregam mais de 10 até 100 mil empregados, né? Trabalhadores. Sim, trabalhadores, sim. 100 trabalhadores. 100 desculpa, trabalhadores. 100 trabalhadores. Sim. Eu conheço poucas empresas, mas e tem umas tantas, Uhum. mas é difícil encontrar em Angola empresas com 100 trabalhadores. Mas, portanto, se é que tem E 100 trabalhadores, ela é uma pequena empresa. Ainda assim, é uma pequena empresa. Eu pensava que a Justo Valor fosse uma pequena empresa. Afinal, é uma micro. Não é? É uma microempresa. Tanto pelo volume de faturação, ainda somos uma micro. microempresa. Pelo volume de faturação, bem como pelo número de trabalhadores. Tal como o Olhar Angolano Sim. e tantas outras As empresas empresas que eu estão conheço, por aí. bem conceituadas no mercado, não chegam a 100 trabalhadores. Não Mas chega. pelo volume de negócio, Uhum. que o termo de referência é o último exercício contabilístico, essa também seria uma pergunta interessante. Sim, E sim. como é que como é que saberemos a faturação, o Sim. volume de negócio? A referência é o último exercício. Ok. Tal como eu disse no O princípio. que é as o empre- último exercício, o né? último Para quem é exercício, leigo? Pronto, é aquilo que eu disse. As empresas têm obrigações declarativas, ou seja, todos os anos têm que apresentar um relatório e contas. Sim. Naquele relatório e conta lá diz quanto é que a empresa faturou. Mas quando se fala desses valores, né? Por exemplo, de 100 milhões ou 111 milhões, né? Sim. Que ainda constitui uma pequena, está-se a falar de lucro ou Não, também Não, estamos a falar mesmo de vendas. Essa pergunta é interessante. Sim. Estamos a falar de vendas. vendas? Só Conseguiu mesmo vender vendas, vendeu. X. Exatamente, faturou. Ok. Não estamos a dizer do quanto a empresa lucrou. Não, é o que vendeu. Deu. Não estamos aqui a considerar o que deduziu de custos, o que Exatamente. restou. Não, é o que vendeu, efetivamente o que vendeu. Exatamente. Yeah. Muito. Esse é o ponto. Portanto, Sim. e pequenas empresas, então, tá aí, né? Sim, Até 100 tá. trabalhadores Sim. e até 3 milhões de 3 milhões de de dólares. Sim. Portanto, quando já está acima de 100 trabalhadores, Uhum. até mais de 100 até 200, Sim. já é média empresa. Acima de 100 Acima de 100 já até é 200 trabalhadores, já estamos a falar de médias empresas. médias empresas. Exatamente. Empresas com mais de 100 Médias funcionários. empresas e têm uma faturação de até 10 milhões de dólares. Uau. 10 milhões de 10 dólares. milhões de dólares. Essas empresas já são médias empresas. Uau. Eu não sei quando é que chegarei a essa faturação. É interessante, né? Yeah, é interessante. 10 milhões de dólares. Yeah. Bom, Então tá- essas são médias empresas. Portanto, era essa nota que Yeah. interessava-nos
né? Será que tem outra categoria que também são as grandes, não é? As grandes. Ou E já, tem já é da pronto, média? as Já estão grandes, anexadas às. é acima do que acabamos aqui de referir. Ok, Quando já está acima dessas, já são grandes empresas. ok. Yeah. É, Não é, é? Pronto. Então, e depois voltamos à pergunta inicial. É importante que o empreendedor conheça esses critérios antes de emergir nesse mundo. de É constituição de. preciso que tenha uma noção genérica do que é uma empresa, qual é o objetivo de uma empresa, quais os riscos associados na constituição de uma empresa, o setor da atividade, a forma jurídica. Eu quero constituir uma sociedade sozinho, com mais alguém. É importante que tenha essa noção. Por que que tem de ser eu sozinho? Com mais alguém? Por Que, quê? sim. Hum? Tem de haver um Qual é motivo, o né? setor em que eu pretendo atuar? No setor primário, secundário, terciário? Hum? Qual é a dimensão da empresa que eu pretendo criar? Yeah. Uma micro, Pequena pequena, ou grande, média, uma uma grande grande empresa. empresa? Portanto, é preciso que ele tenha essa noção. O empreendedor precisa ter essa noção. Tendo essa noção, parte então para a fase seguinte, não é? Que é da constituição da empresa. Portanto, sai da informalidade e entra na economia formal, Uhum. não é? Na legalidade. O exemplo Veja. o exemplo que demos aí do lavador de carro pode parar de lavar E na pode rua, depois ser uma estação, uma criar uma estação estação de de serviço. serviço, sim. Quando ele vê que o negócio, valida a ideia do Do negócio e negócio. vê que o negócio é viável, Uhum. Cria uma estação de lavagem de e carros, né? como é que isso vai se efetivar? É preciso que ele tenha uma educação financeira. Isso é um assunto que podemos abordar, se calhar, um outro dia. Um outro dia, sim. Não é? Se ele for um indivíduo disciplinado e com uma educação financeira alicerçada, Uhum. seguramente que ele depois de algum tempo ele volta para dar testemunho. Saiu de lavador de carro a dono da estação Estação de de serviço. serviço. Isso é. Yeah, isso Isso só é possível quando o indivíduo tem uma educação financeira sólida, não é? E Exatamente. eu sempre defendo que a educação financeira sólida é aquela que assenta em 4 pilares: orçamento, investimento, poupança e crédito. Quando o indivíduo tem uma educação financeira sólida, tem tudo para sair do informal para o formal. Ela aí formaliza o seu negócio. Dentro da formalidade, ele também vai encontrar alguns benefícios. Que são. As pessoas gostam muito dos benefícios, né? Pronto, claro, existe muito. O governo tem estado. Eu não sou aqui o advogado do governo, mas temos que saber reconhecer Sim. quando as coisas são feitas. O governo tem estado a criar muitos programas. Muitos programas. Não é? Muitos programas. Primeiro, é o acesso ao crédito. Não é? Se tu estás legalizado, formal, na economia formal, tu tens facilidade de ter um acesso ao acesso. crédito. Sim. Mas depois tu tens outras vantagens, que é redução do pagamento, por exemplo, do imposto sobre lucros, imposto industrial. Exatamente. Muitas dessas empresas, micro, pequenas empresas, podem se beneficiar. Isenção de pagar determinados emolumentos. Portanto, são alguns benefícios que as empresas podem obter ou os empreendedores podem obter quando formalizam seu negócio. E um outro benefício é também ter que aumentar a empregabilidade. E outro benefício é a segurança. Quando eu digo a segurança, estou-me a referir a obrigatoriedade que é de lei da Previdência Social. Ou seja, a partir de uma empresa formalizada, não é? Tu começas, a empresa, os funcionários começam a pagar contribuições para a segurança social. Isso é previdência. Nunca terias acesso à previdência se estivesse na informalidade. Olha que é uma luta que os taxistas têm estado a fazer. Para poder ter segurança, acesso, a segurança social. Exatamente. Um dia, Então, quando for velho, ter exatamente. alguma coisa... Então, nós agora temos vigor, mas não teremos daqui a 10, 15 anos. Quando se está na economia formal,
nós temos acesso podemos acionar esse mecanismo do Estado. Ok. Está a ver? Não é? Para a providência Social. social. Exatamente. Fora outros benefícios que podemos elencar. Ou seja, existem muitos benefícios. Não é? Existem muitos benefícios quando se tem uma empresa formalizada. A facilidade aos concursos públicos. A lei 30 de que fiz referência, Sim. Existe uma obrigatoriedade até da parte do Estado em determinar cotas para essas micros e pequenas empresas. Micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, tu quando constitui e formalizas uma empresa, tu tens acesso a beneficiar-se obras, por exemplo, né? Podes concorrer em concursos promovidos pelo Estado. Tá bem? Podes concorrer. Ok. E o Estado é obrigado a estabelecer determinadas cotas para as micros, pequenas e médias empresas. Por exemplo, tem uma empresa Então, de um construção. benefício, Tem uma empresa de exatamente. construção. Não necessariamente construção. Qualquer concurso limpeza, do Estado. Exatamente. Sim, empresa de Daí a limpeza. importância das autarquias. Esta lei já prevê até questões ligadas às autarquias. Ok. Para ver? Exatamente. Por exemplo, se eu tenho tudo aí bem organizado, eu posso concorrer, fazer parte do concurso público, não é? E pegar uma obra do Estado, prestar serviço. E prestar serviço. Mas isso só é possível quando estás... Exatamente, estás na formalidade. Yeah. Quais são, na verdade, em termos de documento e capital inicial? Então, aí voltamos à questão que colocaste. O que fazer ou quais os requisitos para a constituição de uma empresa. Vamos supor que Pronto. Para a constituição de uma empresa é tão simples mais do que aquilo que as pessoas possam imaginar. Muito simples. Para a constituição de uma empresa, já depois de definir o que é que você quer, se é uma sociedade unipessoal ou uma sociedade por cota, tão simples quanto isso. Ela é feita mediante uma escritura pública, né, ou de forma simplificada. As pessoas podem ocorrer ao guichê único de empresas. Hoje até já é possível fazer constituições de empresa online, no conforto da sua casa, do seu escritório. Entras no site do guichê, que eu acho que não sei qual é, vai lá no Google, escreve guichê e procura guichê único de empresas, não é? Ou constituição de empresa online em Angola. Põe lá algumas palavras-chave e vai lá aparecer essas opções. É tão simples quanto isso. Ok. E vai. O que é necessário? É só reunir a cópia do seu bilhete. Capital inicial. Isso não é... o governo agora está com simplifica. Hoje isso já não é um critério. Não é obrigatório. Ok. Não é obrigatório. Lógico, uma empresa para tocar precisa de capital. Quer dizer que em algum momento o sócio precisa injetar capital. Esse capital que depois vai servir para dinamizar o próprio negócio. Vai investir em equipamentos, vai investir em mercadorias, vai investir em estruturas, em infraestruturas. Olha, por exemplo, estamos aqui agora no estúdio, né? Está a falar do microfone, isso é um investimento. Tá vendo? Então, esse é um capital, isso é um capital. Tá vendo? Então, o capital é algo que o sócio vai injetar, que é para dinamizar o negócio. O que é necessário é a cópia do bilhete, não é? O NIF está descontinuado, por quê? Porque o número do bilhete é o número do NIF. Exatamente. Pode atender depois? Pode. Então, são esses os critérios. E saber e encontrar um nome. E esse nome vai passar por um crivo, né? Um rastreio, obedecendo o princípio da exclusividade. Ou seja, tu precisas determinar um nome para a tua empresa. Exatamente. E esse nome não pode existir em mais lado algum. Ela obedece o princípio da exclusividade. Então, acho que cobra-se também um emolumento, que é o certificado de admissibilidade,
não é? Tu pagas, pronto, os critérios estão, os procedimentos, os passos, né? Estão lá no site. Uhum. Mas em princípio tu precisas ter cópia do bilhete. Se for casado, também tem de ter a cópia do bilhete da sua esposa. Ok. Isso É. para a empresa pluri ou unipessoal? Indiferente. Ok. Ou seja, tem de ter a cópia do bilhete. Bilhete. Todo o resto, isso já está lá no site. Quando eu digo que está lá no site, primeiro, tu precisas ter um ID, né? É assim que se Sim, diz. ID, né? ID, pois, Sim. ID. Não Ok. é? Sim, sim. E precisas ter um ID, uma senha. Isso também vais conseguir acessar, vais ter por meio do site. Ok. Quando acederes ao site, vais ter que criar uma conta e uma senha. E já dentro da conta, tu tens todos os passos. O pacto social também já está lá. Isso tudo, eles já simplificaram tudo. Do contrário, tu tinhas que fazê-lo de forma presencial. Aí o que se recomenda é constituir um advogado. Um advogado que vai cuidar de todo o expediente para a formalização da tua empresa. Ok. Não é? Então isso tudo foi Uma simplificado. procuração, exatamente. Vai ter que fazer uma procuração, que é um caminho longo, que é por via da escritura pública. Então, eu recomendo as pessoas a fazê-lo por via online. Acaba sendo bem mais É muito simplificado. mais simplificado, é muito mais rápido. Pena é que em Angola temos problemas com a internet. O Estado falha em que sentido? Cria os sistemas, mas não acompanha os sistemas que criam. Ok. Manutenção. Não fazem manutenção no sistema, não fazem um acompanhamento no sistema, quebra de sinal, não funciona, infelizmente, com muitas e muitas e muitas falhas. Mas que existe, existe. Existe. A Ok. iniciativa é louvável. Ok. Agora falta aí o acompanhamento. Portanto, este é os passos que as pessoas precisam fazer para formalizar uma empresa. Não é um bicho de sete cabeças. O Hoje. bicho de sete cabeças é a internet. É a dor de De cabeça que cabeça. as pessoas vão ter que é para terminar todo o processo de formalização via online. Ok. Esses que criam via online também conseguem, com os documentos adquiridos também via internet, também conseguem criar a conta bancária da empresa, né? Vai receber tudo por e-mail, toda a documentação da empresa. Que bom. Ou seja, o sistema em si vai gerar referência Ciências. para depois fazer a liquidação do montante dos emolumentos que tem de pagar, da Ok. Constituição. Da Constituição. Sim, e Ok. quando fizer o pagamento, vai receber toda a documentação da empresa por e-mail. Ok. Uma pergunta que nunca se cala, Tão simples quanto isso. já na reta final, né? Agradecer. É mesmo sobre o medo. Eu gostaria de falar sobre o medo. Há muita gente que não se quer legalizar em função do medo de pagar imposto, ser recebidos o patrimônio que já tem porque não pagou determinado imposto. Há um medo, parece que não, mas há um medo nisso. Eu vou constituir uma empresa, mas como é que eu vou pagar imposto? A minha empresa não precisa de um contabilista. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vou fazer? Esse medo, o que é que tu recomendas? Mas o medo, gostava de poder perceber, medo de quê? De pagar imposto? Há pessoas que não queriam, já conversei com jovens que tipo, não queriam construir empresa porque eles acham um processo meio burocrático para pagar o imposto. Não, pagar imposto está simplificado, não tem nada de complicado e por isso é que o contabilista está aí para auxiliar. Uhum. Portanto, e é aqui que desmistificar aqui um conceito. Primeiro, nós precisamos ser patriotas. Uhum. O ato de pagar imposto é um dever patriótico. Exatamente. O que é um imposto? Essa seria a pergunta. O que é que é um imposto? Um imposto é uma prestação pecuniária unilateral que é feita a favor de uma entidade. Essa entidade é o Estado. Ou seja, nós pagamos imposto, não é? Uhum. A uma entidade que é o Estado. Para que fim? Para satisfazer necessidades coletivas. Ou seja, eu quando pago imposto, eu tenho que me sentir regozijado. Eu estou só a contribuir para pagar o professor que trabalha lá na aldeia. Claramente, estou a contribuir. Ou seja, a estrada que é feita é do meu dinheiro. Por isso é que se diz que somos contribuintes. Exatamente. O dinheiro é nosso. A escola é nossa.
O hospital é nosso, não é do senhor presidente. E devemos cuidar também, né? Porque Claro, estamos a gastar. obviamente, Yeah. obviamente. É a contribuição de todos. Singulares, pessoas singulares ou pessoas coletivas. Só dizer, particulares ou empresa. Mas então não compreendo. Por que, que a pessoa foge pagar imposto como empresa se como pessoa singular e particular paga Paga imposto? imposto. Eu não Não, compreendo. medo. Então, eu acho que aqui é o desconhecimento. Precisamos desconstruir Sim, essa ideia. Porque nós pagamos imposto, costuma-se dizer, o imposto é daquelas coisas que ninguém passa por essa terra sem, sem pagar. sem pagá-lo. Não é? É Sem pagá-lo. Exatamente. Então, nós pagamos imposto por consumo. Quando a Exatamente. gente consome um Sim. determinado bem, paga imposto, agora tem o IVA. A gente paga IVA muitas vezes sem saber, mas estamos a pagar. Estamos a pagar, sim. Sempre que fomos consumir, estamos a pagar um determinado produto, estamos a pagar imposto. As pessoas não sabem que estão a pagar imposto. Exatamente. Então, as pessoas pagam imposto ao consumir e também pagam imposto quando se tem rendimento. E aqui é que as pessoas precisam perceber o seguinte, e essa nota eu passo. As pessoas precisam perceber o seguinte, o facto de ter uma empresa não significa que estará sujeito a pagar todo tipo de imposto. Antes, pelo contrário. Quando tu estás na economia formal, podes ter benefícios de isenção ou exclusão de determinados impostos. Isso é uma nota que as pessoas não sabem. Até mesmo redução de determinados impostos. Exatamente. Mas não sou eu aqui o advogado da AGT, mas é importante fazer essa nota, não é? É importante fazer esta nota. A nível do Estado angolano, existe uma variedade de impostos. E para cada imposto existe aquilo que nós chamamos de incidência. Incidência subjetiva e incidência objetiva. O que é isso? Ou seja, existe uma série de impostos, mas esses impostos têm incidência. Incidência objetiva é sobre o que incide aquele imposto. E quem, incidência subjetiva, quem paga aquele imposto? Não sei se fiz me compreender. Sim. Está vendo? Imposto sobre rendimento de trabalho. Um exemplo. Incidência objetiva incide sobre o quê? Vai incidir sobre salário, gratificações, remunerações, honorários, tá vendo? E sobre isso que vai incidir. Quem é que paga? A própria lei vai dizer quem é que deve pagar. Funcionário, né? Exatamente, quem é que deve pagar. Então, lá também tem exclusões. Não, fulano não paga. Um exemplo. Até a lei antiga excluía os polícias. Só quem é que paga? Quem tem salário? Polícia tem salário. Sim. Tem gratificações, tem remunerações. Exatamente. Mas depois vem exclusões. Ele, apesar de ter, não paga. Mas está lá na lei, a lei. Então não é o facto de ter uma empresa que quer dizer que vai pagar todo tipo de impostos. Não. Pode ter reduções, pode ter exclusões, isenções. Então acaba sendo vantajoso criar uma empresa. Não, eu não vejo mal nenhum, não vejo mal nenhum. Eu acho que com uma empresa nós podemos atingir níveis ou patamares que como pessoa singular não nos era possível alcançar. Então, fiquem ligados nisso, porque olha, criar empresa vale a pena porque não só ajuda no teu desenvolvimento pessoal, mas como também da sociedade. Exatamente. Porque você estaria a ajudar a sociedade, né, com os seus bens e serviços. Exatamente. Empregabilidade, empregar mais pessoas e tudo mais. Olha, eu estou aqui a apontar e eu sei que eu vou rever esta live porque há muita coisa boa que estamos a reter aqui e desde já agradecer. Um outro assunto que eu não quero escape por aqui, porque eu estive a conversar com muitos outros jovens também que estão agora a empreender, principalmente no digital. E a questão é, a minha empresa não precisa de muitos funcionários. Eu posso terceirizar serviços como, por exemplo, serviços de contabilidade. Isso é possível. Tenho a empresa legalizada, tenho aí
toda a documentação feita, as minhas faturas todas, eu estarei sempre a organizar, mas posso terceirizar esse meu serviço. Em vez de eu ter um funcionário aí, pelo menos alguém que pode vir, por exemplo, ou mensalmente, uma vez ou duas vezes na semana, mas de uma outra empresa para prestar esse serviço, como se fosse uma prestação de serviço de contabilidade para a minha empresa, e eu vou pagar apenas a empresa e evito ter assim muitos, dois, três, quatro funcionários só na área de Claramente, contabilidade. claramente. Aliás, é isso que a Justo Valor faz. É o Ok. serviço que nós oferecemos, não é? É. Nós retiramos esse encargo, não Uhum. é? Este encargo para o empreendedor ou o empresário. Ele não tem que não tem que se preocupar com a questão contabilística, ou seja, tem que contratar mais pessoal, não Uhum. é? Uhum. No seu escritório para cuidar desse aspecto. Não, nós cuidamos daquilo que é a questão contabilística, fiscal, financeira da sua empresa, da vida da sua empresa. É aquilo que nós dissemos logo no princípio da nossa live. Uhum. Uma organização é como um organismo, né? Sim. Um organismo que precisa de, quando em vez de trocar a pele, precisa se reinventar, né? Exatamente. Não Então, é? a Justo Valor, Então, ela entra aí para veja, solucionar esse não, problema. a Justo Valor entende que as organizações são como um ser humano, ou seres vivos. Vivos, sim. Seres vivos nascem, crescem, desenvolvem-se Uhum. e eventualmente podem morrer. Uhum. Mas a Justo Valor entra aqui como parceiro exatamente que entende que entre o nascimento de uma empresa, crescimento até a fase da maturidade e a morte dessa possível empresa, Uhum. haverão enfermidades. Ou seja, essas empresas podem ser afetadas por enfermidades. Tal como os seres humanos adoecem, as empresas também adoecem. Ok. As empresas também adoecem. Existe consultório médico, do mesmo jeito também existe um consultório contabilístico, financeiro, fiscal. Então nós cuidamos, prevenimos que as empresas não passem por essas enfermidades. Ok. Então a Justo Valor faz exatamente isso. É prevenir e estabelecer estabelecer-se como um parceiro para essas empresas. Garantir que não sejam afetados por determinado tipo de doença. Para garantir sobrevivência, não é? Uhum. Destas empresas e crescimento, prosperidade acima de tudo, não é? Uhum. Cuidando da parte fiscal, contabilística e financeira. Eu estava aqui, eu tenho acesso ao vosso flyer, né? Vocês têm um programa chamado PAMP. E gostaria que falasse mais um pouquinho sobre o que se ganha com o PAMP. Pronto, eu acho que Uhum. pouco ou nada tem a dizer. Pronto, o Venâncio tem aqui, temos aqui o, O o, flyer. o nosso flyer. Pronto, como pode ver, né? O PAMP é um programa que nós desenvolvemos Uhum. pensando no micro e o pequeno empreendedor. Ok. Tá bem? Estudos feitos têm dito que Vocês já sabem quem é o microempreendedor. Você que é o influenciador exatamente, digital, que exatamente. quer se organizar um pouquinho mais para poder prestar serviços de marketing digital para pequenas ou grandes empresas. Então precisa se organizar e estás nesse núcleo de pequenas empresas, porque senão não fatura mais de 100 milhões, Exa- 111 milhões de contas ao Claramente, ano. claramente. Pronto, então, nós desenvolvemos o PAMP pensando no micro e o pequeno empreendedor. Uhum. Por quê? Porque esse tecido empresarial são os que mais empregam, estudos feitos, são os que mais empregam, mas também tem um índice de mortalidade muito acentuado. Estas empresas, Yeah. tá vendo? Criou. Começam, nem sequer chegam a 3 anos e Vocês oferecem informações tipo, não. para resolver essas questões? Claramente, claramente. Portanto, aqui algumas vantagens, eu não posso aqui elencar todas elas, Uhum. mas, por exemplo, todos aqueles que aderirem ao programa do PAMP, Uhum. não é? Que é um programa que nós estamos a desenvolver. O PAMP em si significa Programa de Apoio às Micros e Pequenas Pequenas Empresas. empresas, sim. Quem acede ao PAMP, Uhum. a empresa, no caso, esse programa é desenvolvido para empresas Empresas, mesmo, sim. não para pessoas singulares ou Singulares. particulares, não é mesmo para empresas. Empresas. Quem aderir ao PAMP, as empresas, os micros e Os os pequenos pequenos empresários empresários. que aderirem ao PAMP, nós damos formações gratuitas em vários domínios, Ok. desde a organização administrativa, fiscal, até mesmo contabilística.
nós fizemos uma avaliação exaustiva do funcionamento da empresa. Primeiro está o diagnóstico. O médico não dá receita se não fazer um diagnóstico. Mano, só o facto de vocês darem isso, mano, eu não sei porque que vocês. Eu gostaria que deixasses aqui o número da Justo Valor. Porque até eu próprio estou a ver a vantagem de ter isso. Sabe por quê? Porque se hoje em dia as microempresas muitas estão a falir, é porque se calhar não tem educação, essa educação Claramente. de manter viva a Claramente, empresa. Então, claramente. Eu se lhe Yeah. perguntar, se for fazer um inquérito e tentar ferir quantas empresas fazem orçamento, eu duvido que chegue a 10. No seu um perímetro de 2 quilômetros. yeah. Fazer um orçamento da empresa, vamos fazer Sim, o orçamento anual, Sim. ou mensal, ou semestral da empresa. Sim. É só deixa a tenho vida dúvida. me levar. Sim. Deixa a empresa me E levar. deixa a vida me levar, é assim que muitos microempresários vivem, trabalham. Muitas empresas em Angola trabalham assim. Confunde-se o patrimônio do sócio com o patrimônio da empresa. Né? Então, uma das vantagens que temos é essas formações também visa isso. Ok. Passar esse conhecimento. Simplificação de práticas administrativas. Nós às vezes perdemos muito tempo. Por quê? Porque não estamos organizados. É que se nós estivermos organizados, o que devíamos fazer em 2 minutos, a gente faz em 1. Sim. Então, se tu podes fazer em 1 e tu fazes em 2, isso atrapalha na Sim. prosecução do lucro. Exatamente. Tá vendo? Yeah. Isso atrapalha na prosecução do lucro. Então, o que é que a gente faz? Simplificação de práticas administrativas e criação de processos otimizados virados para a lucratividade. Ou seja, nós otimizamos os processos da empresa. Yeah. Tá vendo? Essa é uma das vantagens. Nós também, com o PAMP, tencionamos trabalhar com algumas instituições do governo e bancos. Por quê? E para quê? Para facilitar o acesso ao microcrédito. As micro e pequenas empresas têm alguns benefícios. E os micros e os pequenos empresários não sabem que têm benefício. O facto dele ser micro e pequeno empresário. Tem benefício, mas Tem não usufrui benefício, porque não tem o Não conhecimento. usufrui exatamente Sim. porque não tem conhecimento. Então nós queremos ser facilitador entre o INAPEM, que é uma instituição de Estado, e esses microempresários. Yeah. Às vezes existem formações até gratuitas promovidas por instituições estatais e que os micro e pequenos empresários não sabem sequer. E Mas muitos ele deles sequer não sabem que existe o INAPEM. E não se beneficiam dos benefícios. Então vocês Nós queremos ser os facilitadores. Ok. Ou seja, essa é uma delas. Claramente, inscrição na Segurança Social, Então, por promoção exemplo, de competências empresariais. E um aspecto muito interessante que eu acho que também queremos levar para as micros e pequenas empresas, que é a literacia financeira. para quem não percebe, literacia É financeira. educação financeira. Ok. Nós queremos levar educação financeira. E por via desse programa, nós temos também algumas parcerias com pessoas de referência aqui no mercado angolano. E gostaríamos de poder associar essas pessoas neste projeto e levar esta literacia financeira para os micros e pequenos empresários. Exatamente. Portanto, essas são algumas vantagens que nós julgamos que nós conseguimos oferecer para aqueles que pretendem Constituir uma empresa. constituir empresa e Ou aqueles que já têm têm empresa, empresa, mas têm alguma dificuldade em consolidar o seu negócio. Sim. Então, julgo que este é um dado que a gente consegue apresentar para o mercado e oferecer e conseguir, de alguma forma, fazer com que as empresas sejam mais sólidas. É que se as empresas forem mais sólidas, porque é o grupo de empresas que mais garante empregabilidade, nosso entendimento é que vai reduzir o nível acentuado de Desemprego e pobreza. que existe. Pobreza, obrigado. Redução da pobreza passa por isso, Sim. não é? Pela empregabilidade. Então, nós acreditamos que se os nossos empresários, nossos micro e pequenos empresários, solidificarem os seus negócios, ganharem robustez dos seus negócios, crescimento, a probabilidade de empregar mais gente
Uhum. é maior e com isso, consequentemente, a redução da pobreza. Ok. Veja, nós falamos de 10 até 200 trabalhadores. trabalhadores. É muita É gente. muita gente. Imagine que se criar 100 empresas e cada Sem uma delas a empregar 200 200 trabalhadores, trabalhadores. rapaz, Eu- num intervalo de 5 anos, vamos esquecer as promessas eleitorais, dos 500 mil empregos. Vamos Num esquecer. intervalo de 5 anos, é muita É gente que muita vai sair gente. da linha da pobreza. Sem contar com os empregos indiretos gerados pela tua Sem empresa, né? contar com os empregos Empregos indiretos, sim. exatamente. Que é, por exemplo, Porque temos aqui cada o. um deles vai Sim, gerar, sim, cada sim. um dos segmentos Sim, vai gerar. exatamente. Olha, uma das coisas que me chamou muita atenção no vosso programa é vocês agirem como facilitadores nesse processo todo, principalmente Exatamente. da Caixa Social. Há muitas empresas que nem sabem como pagar esse dinheiro da Caixa Social. Não sabem onde ir, com quem falar, porque se calhar ele é tão técnico e criou a empresa só para facilitar no processo evolutivo, se calhar, mas o facto de não saber esses processos todos que vocês trazem, como por exemplo facilitar formações, inscrições na Caixa Social, esse networking que vocês trazem, ele acaba perdendo dinheiro sem saber. E para quem tiver, por exemplo, interessado e quiser saber mais sobre o PAMP, como é que ele, onde deve se dirigir, como ligar, o Pronto. número onde ligar, desculpa. É assim, pronto. Nós gostaríamos ser parceiros, Uhum. não é? Nós gostaríamos de ser parceiros e dizer que a Justo Valor se predispõe a ajudar qualquer empreendedor, principalmente aqueles que já têm uma atividade, não é? E têm dificuldade de crescimento, não é? Têm dificuldade da gestão dos seus recursos. Então, nós nos predispomos a ajudar estas pessoas e nos colocamos à disposição, não é? E quem tiver interessado para aderir a este programa, que é o PAMP, não é? O Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, pode contactar a partir do número de telefone 923 288 077. 923 288 077 ou 914 63 06 79. 914 63 06 79. Estaremos à disposição, não interessa a hora do dia, para atender qualquer um que entrar em contato conosco. Vamos supor que eu tenho uma empresa, tenho lá contabilistas e preciso de aumentar o knowledge dos meus contabilistas. Vocês também podem ir lá. Podemos, dentro daquilo que é o PAMP, nós podemos. Ok. Nós podemos. O PAMP não é um programa que oferece dinheiro. Mas o melhor dinheiro eu acho que é o tal conhecimento que vocês oferecem. Exatamente. Sim, yeah. É o conhecimento. Então, nós partilhamos um pouco do conhecimento que temos, as experiências que temos, e seguramente isto aqui ajuda no desenvolvimento de qualquer empresa. Ajuda no desenvolvimento de qualquer empresa. Ok. Yeah. Exatamente. Muito obrigado mesmo. Olha, eu estou muito feliz com a tua vinda cá. Obrigado. Eu já sabia que ia ser algo espetacular e só me surpreendeu ainda. Obrigado. Foi de muita relevância. Acredito que muitos que tinham dificuldade de construir empresa já estão bem mais esclarecidos. Okay. E espero ter contribuído de uma ou de outra forma. E desde já quero apelar a vocês que estão aí a nos acompanhar, não é?
procurem a Justo Valor Consulting, vocês vão ter muita coisa boa. Não tenha receio. Mas vão me cobrar X, não sei o quê. Não tenha medo. Corra lá, eles estão aí junto ao projeto Nova Vida. Uhum. No outro, tem a entrada do projeto, a principal, aí junto ao supermercado Quero, o Xiame, um pouquinho mais abaixo, onde eles estão. E o nome do edifício qual é? Três Rosas. Edifício Três Rosas, né? Uhum. Vocês lá vão poder. Frente ao condomínio Cajueiro. Frente e frente ao condomínio Sim, Cajueiro. Nova Vocês- Vida. Nova Uhum. Vida. Então vão poder tirar mais dúvidas, principalmente os jovens que já têm empresas, aqueles que ficaram muito tempo sem pagar imposto, estão com graves problemas, vão lá buscar consultoria. Vão vos ajudar a retomar a legalidade e tiverem, vocês crescerem, né? De forma empresarial. Meu irmão, muito obrigado. Eu sei que excedemos no tempo. Obrigado. Não tem stress. Excedemos no tempo, mas foi mesmo para esclarecer as dúvidas todas. Perfeito. E acredito perfeito. que vamos conseguir. Não vamos, conseguimos alcançar os objetivos desejados, que é Ok, deixar as pessoas um pouquinho mais esclarecidas ok. com base à constituição da empresa. Muito Ok. obrigado. E você que nos acompanhou até aí, eu nem precisei pedir like. E vocês que vocês deixaram aí os like. Quem ainda não deixou, antes da live terminar, deixa já o seu like. E nos vemos no próximo live. E inscreva-se no canal também. Procurem a página Justo Valor Consulting no Facebook e vocês vão poder também interagir com eles lá. Tamo juntos e valeu!